Olá, no vídeo de hoje eu vim falar sobre a amamentação. É até engraçado, mas eu confesso pra vocês que eu tive a soberba, talvez, de achar que porque eu já amamentei dois, que terceiro também seria fácil. Mas como tudo na maternidade nos surpreende, a amamentação com a Clara também me surpreendeu. Nós já estamos há 9 dias de vida dela, então agora a amamentação já está estabelecida e graças a Deus está indo muito bem. Mas eu confesso que pela primeira vez teve algumas mudanças. E por mais que muita gente ache, não é instintivo do neném saber mamar, ele tem o instinto de sucção, então ele sabe sugar, mas ele não sabe mamar adequadamente. Se a gente, como mãe, não coloca uma orientação, uma pega correta, a gente acaba sofrendo também. E é um mito achar que para amamentar tem que doer. Antigamente eu achava que tinha, as mulheres tinham que aguentar. E não é assim. Amamentar é um processo que a gente aprende, que a gente ensina o neném. E é prazeroso, sabe? Se torna prazeroso. A primeira coisa que eu queria falar é que com o Antônio, ele tinha a língua presa. Ele fez o testinho da língua, deu que era um pouco presa, mas a gente não teve orientação que precisava dar um pique, alguma coisa. E hoje, com 6 anos, realmente era mínimo, tanto que ele já fala corretamente todas as palavras, não tem aquela trava significativa mais não. Mas isso afetou, querendo ou não, a amamentação com ele, porque ele era aquele bebê que mamava toda hora, mamava pouco tempo, ficava muito cansado, dormia. E hoje eu sei que era por causa da trava na língua. E aí, com isso também, primeiro filhos, muitos palpites, pouca experiência, muita insegurança. Eu desmamei ele com 11 meses. Com 11 meses ele mostrou menos interesse. E aí eu introduzi a mamadeira e foi fácil. Ele desmamou, perdeu o interesse no peito e começou a usar só a mamadeira. Com o Francisco, na segunda gestação, eu já o amamentei até 2 anos e meio. Até descobrir a gestação da Clara. Então eu amamentei ele, falei que a minha meta era até 2 anos. E aí ele não conheceu mamadeira, ele nunca tomou uma mamadeira. E aí foi até 2 anos e meio ainda. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu tirei o peito dele. Já estava no processo alguns meses diminuindo para tirar. E aí a gestação foi só o que faltava e eu fui, tirei, foi super tranquilo. Ele já tem um intestino muito mais regulado, ele já tem uma imunidade muito melhor, ele já... E aí, assim, ele não tomou mamadeira, então não teve nenhuma alteração na arcada dentária. De Antônio teve mínima, porque ele tomava mamadeira para dormir. Ele não era aquele bebê que ficava com a mamadeira o dia inteiro, não, era só nos momentos de dormir. E aí tá tranquilo. Mas eu vejo a diferença de um pro outro na questão do aleitamento. O intestino do Francisco nunca foi preso e é até hoje muito bem reguladinho. Então, amamentar é muito bom. É comprovado cientificamente falando que é o melhor alimento mesmo para um neném e traz infinitos benefícios. E com a Clara, né, ela nem bem nasceu, esperamos um tempo e já colocamos ela no peito. Só que o que acontece? A Clara, diferente dos meninos, ela tem uma boquinha menor. A boquinha dela é bem menor que dos meninos. E para quem não sabe, o neném não pode abocanhar o bico do peito, porque se ele ficar chupando o bico não é canudo, né? Então, assim, se ele ficar chupando o bico, vai ferir. Então, você tem que colocar o neném pra mamar a auréola. E aí, o meu peito tá muito grande e a boquinha dela muito pequena. Então, confesso que no começo teve muita dificuldade. A minha amiga, garrafa de água. Essa aqui tem que ser a melhor amiga da mãe que está amamentando. Na verdade, né, gente, a água, a garrafa de água tem que ser a melhor amiga de todo mundo, que todo mundo precisa de muita injeção de água. Ainda mais esse tempo seco. Mas, quando a gente está amamentando, dá muita sede. E aí muita gente fala assim, não, pra ter leite tem que tomar canjica, tem que tomar não sei o que, tem que comer tal coisa. Já é comprovado que o que dá o leite mesmo é a questão da água. A água, quanto mais hidratada a mulher tá, mais ela produz o leite. E se você notar quando você está amamentando, você faz muito menos xixi, porque realmente grande parte da água que você ingere é pro seu leite. Então beba a água, porque a água vai ser a sua melhor amiga. Fora que você está amamentando da maior sede, da maior fome, então se alimente bem e tome bastante água. Mas aí voltando ao assunto, então a Clara tem que pegar na auréola, não no bico. E aí tava complicado. Mas o negócio é saber a pega certa. E isso é fundamental para que a amamentação dê certo. Porque se você não colocar a pega certa, o neném vai mamando, vai fissurando.
Dói muito. É a primeira experiência que eu tive uma fissura em cada peito. Como a gente faz a pega certa? A gente põe a mão no peito e aperta formando a letra C. Com isso, a nossa auréola, ela dá uma dobradinha. Aí, você passa o bico do seu peito no beiço do neném. Ele tem, por extinção, como eu falei, é instinto dele. Peraí que eu vou passar a mocinha pra rotar. É instinto dele, ele abre a boca. Então, ele já tem aquele instinto do sugar, do reflexo de abrir a boca. Qualquer golinha assim de roupa que encosta neles do ladinho, né? Eles abrem a boca. Então é instintivo. Então você passa o bico do peito assim, ó. Já tá abrindo a boca procurando. E aí você apertando a auréola assim, você encosta a auréola de baixo no lábio superior, a parte de baixo da auréola, no lábio de baixo do bebê, encaixa o bico e põe a parte de cima. Mesmo com uma boca muito pequena, ela não vai conseguir abocanhar toda a minha auréola, porque tá bem maior e a boca dela ainda é pequena. E não tem problema, não tem que abocanhar a auréola toda. Mas o neném tem que encostar o lábio superior e inferior na auréola, não pode ser no bico. O bico do peito tem que ir lá pro palato mole. O que é isso? Quando a gente passa a língua no céu da nossa boca, a gente vai até lá atrás e a gente sente um lugar mais lisinho, mais mole. Isso chama palato mole. Então, o bico do peito, ele tende a ir lá para trás. E aí, na movimentação da auréola ali na frente, vai esguichando o leite já lá na garganta do bebê. Essa é a pega certa. Então, a gente faz a prega e coloca. Aí, coloca de baixo, primeiro encosta embaixo, o bico e a parte da frente. E aí, o neném consegue fazer a sucção. Outra coisa que é importante para saber se a pega tá certa, se a boca do neném tá igual a boca de peixinho. Eu vou deixar uma foto aqui descrevendo muito isso que eu tô falando. Então, vocês viram aí na foto, e aí esse que é o formato da boca do bebê. Tem que estar com a boca de peixinho. Então, fazer a pega correta é fundamental. E aí o que aconteceu? No começo, nos primeiros dias no hospital, e até quando eu cheguei em casa, eu não consegui fazer, não estava conseguindo. Toda hora eu tentava, estava tentando. E ela estava com fome, então, né, acabava que ela mamava um pouco ali, e aí fissurou dos dois lados. Desde o hospital eu já vinha usando a pomada que eu já indiquei, de lanolina. Eu vou deixar a foto de uma aqui que eu conheço, que eu confio. E aí eu já fui passando, porque até então eu não tinha leite, tinha só o colostro desde lá do hospital. Tanto que ela já acabou. Ela terminou com 6 para 7 dias, usando ela todo dia. Eu usava principalmente na noite, assim, mas eu usava durante o dia também. Quando ela ia mamar de um lado, eu passava do outro lado. E aí quando ela ia mamar daquele lado, eu passava um paninho, às vezes passava até um pouquinho de água com um paninho, deixava ela mamar e passava do outro. E assim eu fui fazendo. E tentando corrigir a pega sem desistir, porque se não corrigir, continua machucando, machuca até mais. Até que eu consegui, que eu vi que eu consegui, depois de uns 2, 3 dias, e aí ficou mais tranquilo. Hoje eu passo um pouquinho do meu leite, às vezes na hora que ela acaba de mamar, sai um pouquinho, eu só espalho assim, deixo e pronto. E tá tranquilo agora, graças a Deus, tá fluindo. Machucou porque teve algumas vezes que ela tava com pressa e não deu pra consertar, mas infelizmente dói muito, a gente sente dor. Quando você estiver amamentando e estiver sentindo dor, saiba que não está correta a pega. Quando a pega está correta, não dói. Você vê o neném engolindo, assim, fazendo a aglutição, sabe, do leite. O queixinho dele fica encostado no seu peito, o queixinho dele fica livre e ele mama ali e fica mamadinho, feliz da vida, igual essa criança está aqui agora. Outra coisa que eu queria falar, que também é dentro do processo de amamentação, é sobre a pojadura. O que é a pojadura? Então, a Clara nasceu, ficou uns 3 dias ali, tomando colostro. E aí, assim, o estômago dela no primeiro dia é bem mínimo e sustenta. O colostro é uma vacina, é bem aguadinha, assim, quase transparente. E aí, no terceiro dia, meu leite desceu, que é a chamada pojadura. E dos meninos também desceram muito. De Antônio eu cheguei a ter calafrio, uma febre bem branda, que é normal ter. E por isso que é fundamental que você tenha uma bombinha extratora. Porque a bombinha extratora vai te trazer alívio. Você pode tirar na mão também, mas é muito melhor você tirar na bombinha. Então tem uma bombinha. Aqui eu tô com aquela outra bombinha, tô com uma bombinha. Mas tem a outra também, né? Essa aqui também é a vaca, você põe assim e tira o leite. Eu não testei essa daqui porque eu gosto muito da outra, mas se precisar tá aqui. Fica aqui do meu lado se eu precisar. E aí, a pojadura, então. No dia Antônio foi assim, eu comecei a tirar e pronto.
resolveu, né, fala extração para alívio mesmo, era só um pouco mesmo. E aí acontece que dos meninos desceu muito, que ficava aquele peito bem cheio, bem firme, mas não chegava nem a vermelhar nem doer, porque eu não deixava. Então a dica é: extrai uma quantidade, não é muita, porque também quanto mais você extrair pode produzir mais, e faça compressa fria no local. Na hora que você for tomar banho também, não é bom que deixe água muito quente cair no peito, porque isso também aumenta a produção, então a gente quer diminuir. Porque na apojadura é a descida do leite e o nosso corpo não sabe o quanto que o neném vai mamar, então é uma fase para regular. Depois de uns 3, 4 dias, regula. E aí já não vai ficar descendo tanto leite, desce muito mais o tanto que o neném mama. Mesmo porque a gente não é estoque, a gente é fábrica. Então o neném tá mamando, ele tá produzindo. O estímulo dele mamar, vai fazendo produzir mais. Mas nosso organismo vai deixando ali meio que guardadinho, tanto que o neném precisa mamar na próxima mamada. Então é muito fundamental isso. E da Clara, quando desceu tanto, mas tanto leite, claro que, né, quanto mais gestações o corpo da gente sabe mais o que fazer, que eu aparentemente parecia um caroço debaixo do braço, dos dois braços. Eu disse, nossa, eu tô até com uma íngua, de tanto que leite desceu. E aí eu tive uma consulta com a enfermeira, né, que me acompanhou durante a gestação, e aí ela conversando comigo, ela falou assim, não, isso não é nenhuma íngua, nem nada nesse sentido não, isso é leite. Porque aí me mostrou o desenho da mama, a mama tem o desenho da mama aqui, e aí a gente tem tipo um ducto. Ducto é o nome dos buraquinhos do mamilo. Então eu tive uma ferida num ducto de um lado e no outro ducto do outro. Veio na cabeça agora. E aí tem um ducto maior que vai para a axila. Então acontece, às vezes, descer tanto leite, o peito estava tão cheio que foi para esse ducto e ficou debaixo do braço aquele caroço. Que não era um caroço, era leite. Tem relatos de mulheres que chega a sair leite na axila, sabe? Nos lugares que nascem os pelos, começa a sair leite, tanto leite que tem. E é um pouco dolorido, eu fiquei com o braço doendo, não podendo encostar assim. Mas aí eu fui fazendo isso. Eu vi também na internet que repolho verde ajuda. Você põe o repolho na geladeira, pega uma folha e coloca. Porque aparentemente tem umas enzimas que ajudam também a regular ali, a não deixar inflamar. Por conta da mastite, né? Porque se você deixa o leite acumulando, vai empedrando, vai ficando vermelho, quente, vai dando febre, pode dar uma mastite, que é uma inflamação e é bem perigoso, assim. E é bem desconfortável. Então, eu vi isso e eu tinha um repolho aqui em casa. Ele não estava tão verde, mas estava. E aí eu comecei a fazer isso também. Eu pegava uma folha, eu deixava na geladeira bem geladinha, pegava uma folha, colocava um papel toalha por cima e colocava dentro do sutiã. Se ela ia mamar de um lado, deixava um tempo. Quando eu olhava, realmente ele ia esquentando, ainda mais aqui que tá abafado. E ele soltava uma aguinha, sabe? E aí aquilo amenizou, assim. Eu usei uns 2 dias o repolho, assim, um repolho, que eu fui tirando as folhas. E compressa fria, eu fazia mais a compressa fria pós-banho, porque eu tomava um banho mais morno e logo em seguida eu fazia compressa fria nos 2 peitos. Você pode fazer e molhar uma toalhinha e aí depois põe ela um pouquinho na geladeira e põe. Você pode colocar no congelador, tem gente que fala pra colocar gelado. Eu não achei bom colocar gelado, então eu coloquei mais fria, deixei na geladeira uns minutinhos e coloquei e foi tranquilo. Aí o peito vai diminuindo. Toda vez que eu ia dar o peito pra Clara, que estava muito firme, eu fazia uma massagem, né? Tem o shake, que é você segurar o peito e balançar mesmo, que é tipo um shake. Tem umas massagens na internet que te ensina a como soltar essas pedrinhas que fica. E eu também fazia um pouquinho de ordenha, às vezes manual, ou às vezes com a ordenhadeira eu tirava um tanto. Aí eu tirava mais ou menos uns 20 ml de cada lado e pronto. Também não ficava tirando muito não. E aí deixava ela mamar. Às vezes ela estava dormindo, eu ordenhava e antes de dar ela eu tirava um pouquinho só aqui na frente, passava no peito, já aproveitava para curar aquele machucadinho e dava ela. E assim foi. E assim o nosso processo de amamentação, depois de uns 7 dias, está estabelecido. Sinto que está doendo, eu tiro ela da boca. Como que a gente tira? A gente pega o dedinho mínimo, limpo, né? Passa um álcool e põe assim, ó, na boca do neném, porque quando ele tá com a boca fechada, no peito ele tá fazendo um vácuo. Se você puxar, vai machucar seu peito. Então você introduz seu dedo assim, aí você cria uma abertura que vai entrar ar, aí tira o vácuo, e aí você consegue tirar o peito da boca do neném com mais tranquilidade, aí você coloca de novo certo e assim vai. Ou então você puxa o queixo para baixo com ele já mamando, a boquinha vai abrir, você arruma um beicinho e aí vai dar certo. E aí é isso. Quando começa a mamar direitinho, e a gente não sente mais nenhum nem dor, nem como, nem nada. É muito bom
amamentar. Fica assim, bem gostoso, bem agradável. Fora que é o momento de troca, o momento que eu tava amamentando, que você olha no olhinho, você pega na mãozinha. Isso também é importante, porque o neném tende a mamar e ficar muito cansado. A gente queima muita caloria quando a gente amamenta, quase 800 calorias em cada mamada. Então a gente tende a voltar ao corpo muito rápido. E o neném também, ele queima muita energia, porque aquilo demanda muito dele, do esforço dele. Então ele pode dormir a qualquer momento. O meu conselho é que na hora que estiver mamando, vá mexendo no seu neném, sabe? Ah, claro que o Francisco não gostava que mexia na orelha dele, então eu ficava mexendo. Toda hora eu passava a mão na orelha dele, ele fazia assim, tava quase dormindo e voltava a mamar. A Clara já gosta, se eu vou ficar mexendo na orelha dela, ela dorme. Então ela tem muita cosquinha no pé, então eu fico passando a mão no pezinho dela. Ou então mexendo na mãozinha dela, tipo dando a mão pra ela, mas mexendo na mãozinha dela. E aí ela não dorme. Ela começa a querer e não dorme. E aí outra coisa também que eu faço sempre, e fica como dica, é você sempre ofertar os dois peitos. Então o neném tá mamando, você notou que seu peito esvaziou, que não tem quase nada mais, você põe pra rotar e oferta o segundo. Muitas vezes não vai querer, às vezes não vai nem abrir a boca, ele já tá quase dormindo. E beleza, mas tente. Tem gente que fala assim, sempre é um peito por vez. Eu acho que é melhor você sempre ofertar os dois. Aí vamos supor, ela mamou, igual ela mamou agora desse lado aqui. Eu sei que ela mamou. Aí ela tá dormindo. Tá aqui mais um pezinho por causa do roto, mas já deu o tempo do roto. Vou colocar ela na cama, no berço. Beleza. Então na próxima vez que ela mamar, eu vou colocar ela no outro peito? Não, eu vou voltar pro último peito que ela mamou. Sempre vou fazer isso. Por quê? Porque se eu colocar ela nesse peito aqui, ela vai pegar um leite mais líquido. Mas como ela mamou por último esse aqui já não tá tão líquido mais, já é um leite mais gordo, mais posterior. Então, primeiro esse, aí você pode tá acabando, aí começou a mamar e você tá vendo que, tipo assim, já tá sugando uma veia, que é a sensação que a gente tem quando tá no final do leite. Tá sugando da sua veia. E aí é só sensação, tá, gente? Parece que não tem um ritmo, né? Não, é só sensação. Aí você vai, tira ela do peito, pode usar até a técnica do mindinho, e coloca no outro peito, deixa ela mamar, porque você sabe que aqui ela mamou o último leite posterior, é o leite mais gordo, é o que traz mais saciedade, é que engorda mais, e também é o que realmente mata a fome, porque o primeiro leite, quando o peito tá muito cheio, ele é mais aguado, é pra matar mais a sede. E aí é aquilo que eu falei como dica fundamental. Tem uma garrafa de água pertinho de você, porque a gente vai sentir muita sede. Outra coisa que deu muito certo é investir em coisas de amamentação para mim, como mãe. Então, sutiã de amamentação, eu tô usando um sutiã de amamentação, né, que tira a parte da frente. Acho que não vai dar pra vocês ver, não, porque tem um buraco aqui. Não tampei ainda, não. Tô usando sutiã de amamentação. Durante o dia eu uso ele e tô usando calcinha de compressão, mas depois eu vou falar no vídeo do pós-parto. E durante a noite eu uso a camisola de amamentação, que é uma camisola mais fresquinha, mais agradável para dormir. E aí também tira que você amamenta. Então ter sutiãs, e eu tô gostando muito da experiência da camisola. Os meninos eu usava pijama. Eles nasceram também no inverno, num tempo mais frio. E a Clara nasceu agora no final do inverno, que já não tá nem parecendo inverno mais. Já tá mais quente. Então tem essa diferença também, mas eu tô gostando muito das camisolas para amamentação e dos sutiãs de amamentação. Eles não têm bojo, eles são bem assim, tem uma cedinha onde fica o mamilo, então não me irrita, não me incomoda. E quando eu tava com machucado assim, bem aflorado, assim que fez, eu fazia rosquinha, que eu já ensinei aqui, com a toalha de boca e colocava, e aí ajudava muito. E aí passava pomada, né, no bico, só no bico. Não fiquei passando pomada na orelha, porque ela tende a ficar mais escorregadia. Ela já tem um óleo dela mesmo pra não deixar o neném machucar a auréola, tá bom? Passa só no bico. Fica essas dicas também. Eu espero que você consiga no processo de amamentação, que amamentar é muito bom. Mas se por acaso você não conseguir por algum motivo, não se culpe também. A gente não é menos mãe porque dá fórmula, ou porque não teve muito leite, amamentou por pouco tempo. Isso não tem nada a ver. É um processo, a amamentação é um processo, não é fácil como todo mundo acha, não é simplesmente pôr o peito na boca, mamou, acabou, não é. É realmente um aprendizado, mas dá certo, a gente não pode desistir, lutar o máximo que a gente conseguir. E no mais, se não deu certo, é vida que segue. O importante é cuidarmos bem do nosso bebê e eles estarem sempre bem alimentados. Gostou do vídeo? Deixa um curtir pra mim.